Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, dia 18 de agosto, terça-feira, vamos dar início aí. Quero que vocês abram para mim, peguem o livro de história, abram na página 185. Nós iremos falar sobre a fuga da família real para o Brasil, certo? Então vamos lá. A chegada da família real portuguesa no Brasil ocorreu em 1807, após Napoleão Bonaparte invadir Portugal. Como a França não havia conseguido vencer a Inglaterra, Napoleão decretou então que nenhum país da Europa realizasse comércio com ela. Como Dom João e a Inglaterra já haviam estabelecido parcerias e estavam com medo de uma invasão francesa, a corte portuguesa achou conveniente vir para o Brasil. Então, no final do ano de 1807, veio em direção ao Brasil uma frota de 15 navios da Esquadra Real Marinha, um dia antes da invasão de Junot a Lisboa. No embarque houve complicações e muita confusão, e a viagem não foi fácil nem amena. Não havia espaço para os tripulantes se acomodarem confortavelmente, pois eram muitas pessoas sendo transportadas, e os fidalgos preocuparam-se em trazer tudo o que puderam e tudo quanto fosse de grande valor, como obras de artes, móveis luxuosos, joias, livros, ouro, prata e até mesmo animais domésticos. Como em toda e qualquer viagem marítima, era de grande necessidade considerável o estoque de alimentos e bebidas, pois esse tipo de viagem era sempre muito longa. Esta não poderia ser diferente. Duraria mais de 50 dias. Nesses quase 2 meses, viajando, a tripulação passou por alguns problemas, como forte racionamento de água e comida. Outro contratempo corrente durante a viagem foi a falta de vestimenta, somente solucionada com a improvisação de lençóis e cobertores dos navios ingleses para serem usados na troca de roupa dos tripulantes. Atracaram primeiramente em Salvador cerca de 15 navios escoltados pelos ingleses. Vieram a corte portuguesa e a nobreza. Ainda em Salvador, Dom João tomou 2 medidas que deram ânimo ao comércio: a abertura dos portos aos países amigos e a permissão para a instalação de indústrias no Brasil. Quando saiu de Salvador, a corte estabeleceu residência no Rio de Janeiro e elevou a colônia ao status Reino Unido de Algarves. No Rio de Janeiro, o rei Dom João criou alguns ministérios, construiu estradas, chafarizes e pontes. Além do progresso comercial na cultura e na educação, também tiveram destaque a Academia Real Militar, a Academia da Marinha, a Escola Real de Ciências, de Artes e Ofícios, a famosa Academia de Belas Artes e 2 colégios de Medicina e Cirurgia. Enquanto o Brasil prosperava, Portugal sofria com as imposições de Napoleão e a queda no comércio devido à abertura dos portos brasileiros. Em 1821, Dom João resolve voltar para Portugal e deixa como governante seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Na volta, o rei levou para Portugal todo o dinheiro e o ouro guardados no Banco do Brasil. Então, essa aí foi a vinda, né, deles para cá. Eles resolveram vir porque Napoleão Bonaparte invadiu as terras, né? Então, eles resolveram para eles não ficarem em perigo lá, né? Então, vamos lá. Vamos realizar aí as páginas 187, 188 e 189. Dá um pause aí no vídeo, retorno para a gente fazer a nossa correção. Número 1. A vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como a transmigração da família real. A mando do rei português, muitos fidalgos tiveram que ceder sua casa para a instalação da corte portuguesa. O selo real era colocado na porta e ninguém podia contestá-lo. Os habitantes tinham que se retirar. De acordo com essa informação, como as pessoas passaram a viver? Seria possível tal fato acontecer nos dias atuais? Então, vocês já pesquisaram, né? Colocaram aí. Então, de acordo com essa informação, como que as pessoas passaram a viver, né? Então, vocês irão colocar aí. E depois eu irei olhar o que vocês responderam.
Número 2, observe a imagem. Olha lá. Tem uma imagem aí, certo? As pessoas andando, tem alguém, né, sentado num tapete vermelho. O que vocês acham que essa imagem aí está sendo retratada? É a chegada da família real ao Brasil, né? Número 3. Primeiramente, a corte portuguesa se estabeleceu em que lugar do Brasil? Quais foram as principais mudanças ocorridas durante a sua permanência? Cite algumas delas. Então, primeiramente, eles chegaram, né, lá no texto está falando que eles chegaram em Salvador, né? Eles se estabeleceram lá. E quais foram as principais mudanças ocorridas durante sua permanência? Foram a abertura dos portos, né, aos países amigos e a permissão para a instalação de indústrias no Brasil, certo? Número 4. Em seguida, a corte portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro. Quais mudanças foram implantadas por Dom João? Então, ele criou alguns ministérios, construiu estradas, chafarizes e pontes. Se a família real supostamente fugiu de Portugal, o país foi abandonado pelos seus regentes. De acordo com o texto, dê sua opinião sobre a situação que ficou Portugal sem seus governantes. Então, aí, o que vocês acham? Como vocês acham que ficou Portugal nessa época? Sem os governantes deles, porque eles vieram, né, fugiram para cá, como que ficou lá? O que vocês acham? Se instalou um caos, ficou tudo bem? O que vocês acham aí? 6. Em 1821, Dom João retornou para Portugal. E quem que foi que assumiu o poder? Quem assumiu o poder foi o filho dele, né? O Dom Pedro de Alcântara, né? Pesquisei em livros ou na internet mais informações a respeito da presença da família real no Rio de Janeiro e das mudanças culturais ocorridas nessa época. Depois socialize com sua turma. Então aí é só para vocês terem um conhecimento maior, né? Porque agora, infelizmente, a gente pode fazer na aula Zoom, né? Vocês podem pesquisar, levar e a gente faz na aula Zoom. Combinado? Que aí vocês me falam um pouco do que vocês pesquisaram. Número 8, leia o texto. Embora, desde o dia de sua descoberta, o cenário geográfico monumental que envolve a Baía de Guanabara tenha encantado a navegadores, viajantes e poetas. O fato é que, em 1808, a cidade do Rio de Janeiro era precária, mal cheirosa, provinciana, suja e descuidada. Os membros da corte da família real não precisaram mais do que 10 minutos para percebê-lo. Que horror! Antes, Luanda, Moçambique ou Timor, teria dito a princesa Carlota Joaquina. De acordo com o texto lido, por quais motivos a princesa Carlota Joaquina usa o advérbio antes para comparar o Brasil com os países do continente africano? Para dizer que a cidade do Rio de Janeiro era o quê? Muito precária, né? Mal cheirosa, provinciana, suja, descuidada, né? Observe a imagem do Rio de Janeiro antes de a corte de Dom João VI transferir-se após sua chegada ao Salvador em 1808. O que você observou? Então, olha lá. Olha o jeito que era aí a cidade do Rio de Janeiro. Totalmente diferente, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de história de hoje, tá? Pesquisem a 7 para que possamos discuti-la na nossa aula Zoom.